Todo mundo enxerga aí a figura? Sim. Então, vamos lá. Então, só para resumir as coisas que a gente discutiu na aula passada, aqui tem um gráfico da posição em função do tempo. De baixo é a velocidade em função do tempo e o de baixo a aceleração em função do tempo. Todos, né, associados a uma partícula que se move em linha reta. Aqui a posição x, aqui o tempo, aqui velocidade, aqui o tempo, aqui aceleração, aqui o tempo. Então vamos analisar, de acordo com o que a gente viu na aula passada, as definições, só para lembrar. Aceleração média, definido como ΔV sobre ΔT, aceleração instantânea A de t, como a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, se eu conheço a curva V como função do tempo, eu sou capaz de obter a curva A como função do tempo. Tá? Ok. E o sinal dessa aceleração, seja ela aceleração média ou aceleração instantânea, ou simplesmente aceleração, tem a ver com o sentido do movimento. Tá? Quer dizer, a velocidade é determinada, né? Uma vez que eu sei qual é o sentido da velocidade, se o corpo está indo para frente ou para trás no eixo das coordenadas, eu sei também qual é o sentido da aceleração, uma vez que eu conheço a variação da velocidade. Então, sinal positivo me dá variação de velocidade positiva, e, portanto, eu estou no sentido de aumentar a velocidade. Sinal negativo me dá a variação de velocidade negativa e, portanto, no sentido de diminuir a velocidade. Esse é o significado, tá bom? A gente vai fazer uma análise rápida de possíveis complicações quando se olha para esses sinais. Mas vamos olhar para esses gráficos e ver o que está acontecendo. Vamos aumentar um pouco aqui. Certo. Então, a partícula inicialmente está parada, quer dizer, a posição não varia, ela é 0, 0, 0 até 1 segundo. Em 1 segundo, ela começa a se mover, né? Aumentar a posição. Veja que o eixo vertical é posição, o eixo horizontal é tempo. Então, aumentando a posição com o passar do tempo, aumenta, 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 chega em C, vocês percebem que algo começa a acontecer até que ela volta, né, a ter uma posição constante, ou seja, está parada novamente. Como a gente sabe que a aceleração associada a esse movimento está definido pela variação da velocidade com relação ao tempo, a derivada da velocidade, e a derivada é sempre a tangente em cada ponto, a tangente daqui até 1 segundo não muda, é sempre a mesma, né? Porque a curva é uma constante. Então, e a tangente é zero, porque a inclinação dessa curva é zero. Então, a tangente, que é a velocidade, a derivada da posição com relação ao tempo da velocidade, está aqui. É 0 até 1 segundo. Depois de 1 segundo em diante, ela começa a aumentar a posição, portanto, ela adquire velocidade diferente de 0. Tá? Nesse intervalo muito curto de tempo, você vê que há uma variação da velocidade, tá? De 0 até um certo valor, né? Que não vai ser constante, a velocidade também vai variar daqui até o ponto B. O ponto B está aqui, é essa região. Por quê? Porque a tangente ela vai de 0 e vai aumentar para valores positivos até permanecer constante de B até C. A tangente é constante de B até C porque eu tenho uma linha reta. Mas desse 1 segundo até B, a tangente varia. E é isso que está sendo indicado aqui. Ó. Tangente é o quê? É a velocidade. E a velocidade varia de 0 até 4 metros por segundo. Tá? Nessa aproximação, isso daqui corresponde a uma parábola, um trecho de uma parábola, portanto, a derivada é uma linha reta. A partir de B até C, a posição aumenta, 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 mas aumenta linearmente com o tempo. Então, é uma linha reta, a derivada de uma linha reta é uma constante. E, portanto, de B até C, a velocidade é constante.
a função velocidade como função do tempo é simplesmente um valor constante a partir do ponto B até o ponto C. Aí, o que acontece? A posição vai variar até se tornar constante em D. Então, se eu tenho nessa posição, eu tenho uma velocidade, nesse caso é 4 metros por segundo, né? E esse corpo vai parar, significa que a velocidade vai diminuir de C, né, até aqui os 9 segundos, e depois, como a posição é constante, a velocidade vai ser zero. Então, de C até 9 segundos, ou seja, de 8 a 9 segundos, o ponto C está em 8 segundos, eu tenho uma velocidade que diminui com o tempo. De novo, supõe-se que isso aqui é uma parábola e a derivada agora é uma linha reta ainda, mas agora com uma inclinação negativa. Aqui, ó. Inclinação negativa, tem que ser, porque se eu estou diminuindo a velocidade, né, se fosse positiva, ela viria para cá, tá certo? Eu só posso ir para frente no tempo. Então, vai diminuir necessariamente negativo. Muito bem. E aí eu chego em 9 segundos, a partícula não sai mais da posição em que ela chegou, que é um pouquinho acima de 25 metros. E se ela não sai daquela posição, significa que a velocidade é nula. E tem que ser nula, porque aqui é uma linha reta paralela ao eixo t, portanto, uma constante, a derivada de uma constante é zero. Então, é assim que eu obtenho, a partir do gráfico da posição em função do tempo, eu obtenho o gráfico da velocidade em função do tempo. Tá? Geralmente, visualmente, é isso que você tem que olhar. As inclinações da reta me dão os pontos que vão formar a derivada, a função derivada, que é essa daqui. Funcionalmente, aqui eu tenho uma linha reta constante, uma parábola, linha reta, parábola, linha reta. Então, eu teria que descrever a posição da partícula nesses vários trechos, né? Primeiro como uma linha reta constante, depois como uma curva que é a parábola, ou seja, proporcional a t quadrado, depois uma linha reta, que é entre B e C, a caneta tinha perdido a conexão. Uma linha reta entre B e C, portanto, proporcional a t, depois uma parábola novamente, né? Agora é uma parábola que se curva com cavidade para baixo, portanto, vai ter um coeficiente negativo, por isso vai dar uma inclinação negativa, e, finalmente, uma linha reta constante que me dá a velocidade zero. Compreendido, pessoal? Se eu quiser achar a velocidade média, ΔX sobre ΔT. Se eu quiser achar a aceleração média, é só fazer o quê? ΔV, que é esse lado, por exemplo, do triângulo, sobre ΔT, que é esse lado do triângulo, que me dá a tangente a essa curva. Tá? Isso me dá a aceleração média. Claro que os únicos pontos em que eu vou ter aceleração média diferente de zero, as únicas regiões são essa região aqui e essa região aqui. As outras, se tratando de velocidade constante, a aceleração média ou a aceleração instantânea vão ser zero, porque são curvas paralelas ao eixo t. Então, uma velocidade que é constante, ou seja, uma curva paralela ao eixo t, vai me ter inclinação nula, portanto, tangente nula, portanto, derivada nula, portanto, aceleração nula, tanto instantânea quanto média. Qualquer intervalo aqui de tempo, vou ter aceleração média nula e aceleração instantânea nula. As únicas regiões que a aceleração pode ser diferente de zero são essas duas. Tá bem? E é claro, né? Aqui, se você for escrever a aceleração, ela vai ser, a aceleração como função de t vai ser proporcional à potência 1 no tempo, nessas duas regiões aqui. E zero nas outras regiões. Tá? Da mesma forma, bom, aqui está, né? Eu coloquei aqui, mas aqui está a curva que corresponde, né, a essas regiões que a gente está falando. Então, vamos lá. De 0 segundo a 1 segundo, a velocidade é constante, portanto, a aceleração constante. Né?
Como a velocidade vai variar nesse pequeno trecho, um intervalo muito curto de tempo, então a aceleração ela vai de 0, ela dá uma subida rápida para um outro valor constante, diferente de 0. Tá? Então, só nesse intervalozinho de tempo, que é quase um intervalo infinitesimal, naquele que eu desenho, essa subida abrupta da aceleração, porque ela vai de 0 para um valor constante. E para isso ela tem que crescer, e crescer muito rápido. Ou seja, num intervalo de tempo muito curto, ela vai de 0 para um valor diferente de 0. Por isso que eu tenho essa quase uma reta paralela ao eixo vertical, mas não chega a ser paralela. Tá? Muito bem, porque aí a tangente seria infinita. Mas, logo em seguida, nesse trecho aqui, a velocidade é uma função linear do tempo, portanto, a derivada é constante. E a derivada é a aceleração. Então, basicamente, entre 1 segundo e 3 segundos, eu posso dizer que a aceleração constante, 2 metros por segundo, que vai ser a inclinação dessa curva. Vejamos. Fácil ver a inclinação dessa curva é esse lado, que vale 4 menos 0, ou seja, 4 metros por segundo, ΔV. Vamos fazer com calma. Quem é o ΔV? Esse lado aqui é V final, que é 4, menos V inicial, que é 0. Portanto, 4 metros por segundo. Divide por ΔT. Quem é o ΔT? ΔT, esse intervalo de tempo, é 3 segundos menos 1 segundo. Portanto, 2 segundos. 4 dividido por 2, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, por isso que o valor aqui da aceleração constante, 2 metros por segundo ao quadrado. Finalmente, velocidade constante, aceleração zero entre B e C. Tá? Claro, para ir de um valor, só um instantinho, para ir de um valor constante para zero, eu tenho que ter uma variação abrupta também, né, para passar nessa pequena região aqui. Tá? É por isso que tem essa queda. A aceleração vai de 4 para 0. E depois, daqui até aqui, ela é constante. Tá? De novo, uma mudança abrupta para mudar a velocidade aqui. A aceleração vai de 0 para um valor constante negativo. Negativo por quê? Porque a inclinação dessa reta é negativa. Por isso a aceleração é negativa. E a gente pode calcular esse ΔV sobre esse ΔV, ou seja, 4 sobre 1, 4 metros por segundo ao quadrado, negativo, está aqui. Ó. E finalmente constante novamente, depois de uma mudança abrupta na aceleração. Quem quer perguntar alguma coisa? Isso, nesse ponto B aí, quando a aceleração diminui, é considerado uma desaceleração também ou só a aceleração menor? Não, quando a aceleração diminui, o que acontece? Você está mudando a aceleração, não é a velocidade. Desacelerar ou acelerar é mudar a velocidade. Então, na verdade, você está mudando a aceleração, não tem um nome específico para isso, mas seria uma desaceleração da aceleração, se você quisesse criar um nome. Tá? Mas eu não preciso me preocupar com isso, porque para a gente aqui só importa a parte que envolve no máximo a aceleração. E para todos os efeitos físicos, acelerações constantes. Uma ou outra situação, só num problema, certamente deve aparecer uma aceleração que varia com o tempo, que seria uma situação como essa. Aqui é abrupto, e num intervalo de tempo tão curto que não importa, eu só vou de uma aceleração 2 metros por segundo ao quadrado para 0. Eu quero saber quem é a aceleração nessas duas regiões, aqui e aqui. Nessa região, que a variação do tempo é tão curta, isso não vai mudar muito o meu problema, não vai afetar. Tá? Mas é óbvio, né? Quando você vai pisar no acelerador do seu carro, você está indo de uma aceleração zero para uma aceleração diferente de zero. Só que você pisa num intervalo de tempo muito curto. E você mantém depois o pé no acelerador por um intervalo de tempo maior até atingir a velocidade que você quer. Depois você tira, vai ter variação da aceleração também, mas você tira tão rápido que essas variações não vão alterar tanto o seu movimento. Você tira e o carro permanece com a velocidade constante que você atingiu, que só vai ser diminuído pelo fato de que existe atrito, né, com a estrada e tudo mais, senão você manteria aquela velocidade, como a gente vai ver na dinâmica. Tá claro? Tá sim, obrigado. Não.
Então, a aceleração tem a ver com variação de velocidade. Tá? Se eu tivesse interessado nessa mudança, eu tenho um novo gráfico, seria o que eu acabei de falar, aceleração da aceleração, mas isso não vai ser relevante para nada do que a gente vai estudar nesse curso. Tá? Bom, esse é o resumo do que a gente viu na aula passada, e um problema que eu coloquei para a gente estudar a aceleração instantânea foi o problema da queda livre. Eu deixei para vocês resolverem uma parte dele, não foi? Cadê? Aqui. Fiz algumas perguntas a respeito. Tá. A gente estava calculando y de t estrela, quando t estrela... Né? T estrela era o quê? Quando y de t estrela é zero, ou seja, pergunta era qual o instante de tempo, né, que a bolinha, depois de ser lançada para cima, ela chega aqui embaixo, que é onde ela vai ter velocidade máxima, e a posição é y igual a zero. Que instante de tempo é esse? Foi o que eu perguntei. Né? Aí a gente tentou resolver a equação. O que a gente fez? Pegou a equação para y, que é o que a gente conhece, y igual a y0 mais v0t, mais a aceleração, só que a aceleração aqui é menos g, porque meu eixo y aponta para cima e a aceleração da gravidade aponta para baixo. Então, com o sentido oposto do eixo y, ela vem com o sinal menos. Né? Menos g, sendo que g vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vezes t quadrado. Essa é a equação do movimento. Lembrando que, de forma geral, vou escrever aqui a equação para vocês lembrarem, qualquer função em uma dimensão x de t, que descreve o movimento de uma partícula com aceleração constante, é x igual a x0 mais v0 vezes t mais at quadrado sobre 2. Por caso específico da queda livre, eu troco o a por g ou menos g de acordo com a minha escolha do referencial. Como meu referencial está para cima e e a aceleração da gravidade para baixo, então o a vai ser menos g. Tá bom? Então, quem calculou isso daqui? Quanto é que deu os tempos 1 e 2? T1 e T2. Ainda nem fiz esse cálculo. Alguém está com o microfone ligado aí, que estou ouvindo tudo. Então, quanto que dá essa raiz para começar? Então, dá 1 mais ou menos 1 mais 60 vezes 4,9. Essa raiz dá 17,2 dividido por 9,8. Tá? Então, isso vai me dar dois valores para t, T1 e T2. T1 é somar, então vai dar 18,2 de... Quem está com o microfone ligado, por favor, pronto, já ativei o outro. 18,2 dividido por 9,8. É isso? Dá 1,86. Então, vamos usar duas casas decimais, dá 1,9. 1,9 segundo, e o outro, obviamente, vai dar um tempo negativo. Um número aqui negativo, não vou nem calcular. Por que eu não vou calcular? O que é um tempo negativo nesse problema? E é aqui que entra a física, quer dizer, resolver essa equação é uma equação de segundo grau, vocês aprendem desde o colégio, né? O fato é, eu tenho duas soluções para o tempo, uma delas é positiva, a outra negativa. Agora, fisicamente, eu estou falando para vocês, o instante inicial é o tempo t igual a zero. Então, qualquer coisa antes seria tempo negativo. E eu não estou interessado em nada antes. Meu problema começou em t igual a zero. Então, o t negativo aqui significa que é uma resposta que não tem significado nenhum. Tá? Antes
de estudar o movimento, não tinha nada. Como que eu vou saber qual era o movimento da bolinha antes? O cidadão podia estar jogando ela para baixo, para cima, fazer o que ele quiser. Isso não me importa, porque é t antes de zero, tá? Na prática, a gente sempre vai considerar tempo positivo, então tempos negativos não tem significado. Tá? Mas, em princípio, seria algo anterior ao sistema que eu estou estudando, ao problema. Tá bom? Então, a gente descarta essa solução, por esse motivo que eu acabei de falar, tempo negativo, e nos resta 1,9 segundos, que seria o tempo que a bolinha leva, desde que saiu da mão do cidadão até chegar no chão, cair no chão. Alguém chegou a esse resultado? Certo. Outra pergunta, então, que eu posso fazer. Qual é a altura máxima que a bolinha atinge? Então, o Y máximo. Não, eu coloquei aqui, eu não tinha percebido. Eu pedi para vocês calcularem. Além disso, 3 outras coisas. Velocidade máxima, ou seja, a velocidade que ela atinge o chão. O Y máximo, ou seja, a altura máxima que a bolinha atinge, que é aqui em cima. E, finalmente, o instante de tempo que a bolinha passa por mim novamente. Ou seja, ela vai subir, aí vai descer e vai passar por mim novamente. Tá? Quero saber qual é o valor de t nesse instante. Então, vamos calcular essas 3 coisas. Espero que alguém de vocês tenha feito para treinar. V máximo, Y máximo e t. Vamos lá. Quem é V máximo? O que eu faço para achar o V máximo? Será que eu posso usar alguma equação que a gente deduziu aqui? Então, vamos brincar aqui. Essa é a posição da partícula. Só trocar o x por y e a aceleração por menos g. Então, eu vou ter y de t igual a y0 mais v0 vezes t menos g sobre 2t quadrado. Onde g a gente já conhece. Né? Quem é o y0, para começar? Y0 é a posição inicial. A posição inicial, a mão do rapaz está a uma distância, acho que eu não coloquei aqui, eu coloquei 15 metros. Né? Coloquei na figura lá de cima. Essa distância aqui, y 15 metros. Então, essa posição é y 15 metros. Tá? Então, eu tenho a posição inicial, esse é o y0. V0, 1 metro por segundo, eu também conheço. E o G, 9,8 metros por segundo. Substituo na equação, eu vou ter 15 com sinal positivo, que é o y positivo para cima. Velocidade, eu falei que é 1 metro por segundo, né? Então fica 1 vezes t, que é t, menos 9,8 sobre 2, 4,9 t quadrado. Então, essa é a minha equação. Se eu quero saber o V máximo, eu preciso da equação da velocidade. O que eu faço para obter a equação da velocidade? Quem é V de t? É a derivada de y de t com relação a t. Como eu já tenho o y aqui em cima, é só derivar essa equação. Derivada de 15, 0. Derivada de t, 1. Derivada de menos 4,9t quadrado, 9,8 vezes t. Então, essa é a função velocidade, né? Função do tempo. Tudo bem até aí? Bom, eu tenho um instante de tempo em que a bolinha bate no chão. A gente acabou de calcular aqui. Ó. – 1,9 segundo. Tá? Então, eu substituo aqui. Vou chamar isso aqui de T estrela. T estrela
a gente calculou é 1,9 segundo. Portanto, isso aqui implica V de T estrela, que é o que eu chamo de V máximo, velocidade máxima da bolinha, vai ser 1 menos 9,8, deixa eu escrever aí embaixo. Menos 9,8 vezes T estrela, que é 1,9 segundo. Eu não estou colocando, desculpa, eu não estou colocando as unidades aqui, porque eu estou supondo, né, que a gente vai usar unidades no sistema internacional. Então, eu tenho que garantir que o tempo está em segundos, que as velocidades estão em metros por segundo, que as distâncias estão em metros e assim por diante. Garantindo isso, o resultado vai sair no sistema internacional, que é metros por segundo. Professor, esse 1,9 do T estrela foi de onde mesmo? Me perdi aqui. Esse é o resultado que a gente obteve, que a gente começou a analisar na aula sim, passada. sim, lembro. Obrigada. Tá? Aqui, ó, nada. Que era o tempo para a bolinha chegar lá embaixo do chão. Então, se ela chegou no chão, é a máxima velocidade. Ela vem, está sendo acelerada pela gravidade, então está aumentando a velocidade, bateu no chão, pronto. Essa foi a velocidade máxima. A partir daí, ela só vai ficar, né, pingando até parar. Mas aí eu não estou mais interessado no que acontece com a bolinha. Quanto que dá isso daí? Dá menos 17,62. Menos 17,62. Vamos colocar com dois algarismos só. 17,6 metros por segundo. Não, três algarismos significativos. Metros por segundo. Aí alguém pergunta, tem alguma coisa errada, né? Sinal menos aqui. Não tem nada errado. Vocês têm que acreditar nos resultados que aparecem para vocês. Se vocês se escreverem a equação corretamente, tá? Se vocês colocaram as unidades tudo corretamente, não erraram nenhum cálculo, né? Vocês têm que saber interpretar o que é o sinal que está aparecendo. O sinal que está aparecendo aí significa simplesmente que a velocidade está no sentido oposto ao do eixo Y, para baixo. Mais nada. Então, em tamanho, ela tem 17,6 metros por segundo. E qual é o sentido? Ela está indo para cima ou para baixo? Está indo para baixo, por isso que o sinal deu negativo. Tá? Porque ela, se fosse positiva, é no mesmo sentido do eixo Y. Mas como está no sentido oposto, ela está vindo para baixo até chegar com velocidade máxima aqui embaixo. Ela aponta para baixo, o eixo Y para cima. Então, a velocidade necessariamente tem que ter um sinal menos, que indica que ela está no sentido oposto do eixo Y. Tá bom? Ok. Y máximo. Qual é a altura máxima que ela atinge? Bom, quando é que ela atinge a altura máxima? É sempre olhar para a figura. A figura ajuda muito quando a gente vai resolver um problema de física. Então, façam um diagrama e tentem entender. Não tentem inventar coisas. Usem somente aquilo que é dado e aquilo que é razoável. Né? Razoável que eu digo é, bom, e se eu tentar jogar meu celular aqui para cima? Ele está saindo de que posição? Eu quero, depende de onde eu estou colocando o zero no meu eixo Y. Se eu colocar isso na mesma altura da minha mão, então a posição positiva acima da minha mão, posição negativa abaixo da minha mão. Se eu colocar no chão, então as posições sempre vão ser positivas, porque o chão é o máximo, né, que eu posso chegar quando o celular cair. Assim por diante, vocês têm que ser razoáveis. Se você não pensar nesses aspectos, a chance de você cometer um erro na hora de fazer o seu diagrama e, portanto, na hora de usar as equações, você é grande, compreende? Então, vejamos. Na minha escolha y igual a zero aqui, eu quero saber qual é o valor de y máximo. A bolinha é lançada daqui para cima, com velocidade v0. Então, ela sobe. O valor de y máximo está aqui em cima. Tá? Esqueça esse y0 aqui, que isso daqui é da figura anterior. Deixa eu tirar ele daí. Lá em cima, a bolinha tem velocidade zero, porque ela subiu, foi diminuindo a velocidade. Por que ela diminuiu a velocidade?
Porque a aceleração está para baixo. Se a aceleração é oposta à velocidade, isso é o que a gente chama de desaceleração. Existe aceleração, ela é constante, mas ela está se opondo ao movimento da partícula. Tá? Se ela se opõe ao movimento, significa que ela está parando a partícula. E ela atua de forma que chega lá em cima, a bolinha para. Velocidade nula. A partir dali, como ainda tem aceleração constante, o g é sempre constante, né, nas proximidades da Terra, então agora ela vai ser acelerada para baixo. Se eu saio de zero, a única chance é adquirir velocidade para baixo, portanto a bolinha cai. Tá? Mas aqui é o ponto que nos interessa, onde a velocidade é nula. E eu quero saber qual é a posição da partícula nesse instante. Então está aqui, eu tenho duas equações, equação da velocidade e equação da posição. Tá? Posição e equação da velocidade. Qual delas eu uso para achar a posição? O princípio é essa daqui. Aí eu preciso conhecer o quê? O tempo. Se eu tenho tempo nessa equação, eu sei o y em qualquer instante de tempo. Eu tenho o tempo que a bolinha atingiu aquela posição lá em cima. Não, né? Eu não calculei isso ainda. Só calculei o tempo que ela atingiu a posição lá embaixo. Mas como é que eu faço para calcular esse tempo que a bolinha atinge aquela posição máxima? Tem duas possibilidades. Tá? Uma delas é se eu conheço o y. Se eu conheço o y lá em cima, então eu sou capaz de achar quem é o tempo. Mas eu não conheço, eu quero justamente saber quem é o y lá em cima, a posição máxima. Então essa equação não vai servir de muita coisa, porque eu tenho duas incógnitas. Eu tenho t, que eu não conheço, e tenho y nesse instante de tempo que eu também não conheço. Então não tem como resolver essa equação. Se fosse só uma incógnita, eu isolaria a incógnita e, conhecendo as outras quantidades, eu obtenho quem é essa incógnita. Mas aqui não dá, porque eu tenho duas. Tenho t e tenho a posição lá em cima. Será que usar a equação da velocidade me ajuda? Vamos lá. V de t igual a V0 mais A vezes t. Que no nosso problema é V0 menos G vezes t. Certo? Nesse caso particular, V de t, como é queda livre, é V0 menos 9,8 vezes t. Vamos lá, conheço V0? Conheço, isso é dado. Tempo lá em cima é o que eu quero saber. Eu sei quem é a velocidade lá em cima? Sabe? Zero. Sei, é exatamente quando a partícula para, a bolinha para. Então eu sei a velocidade, vamos chamar isso aqui de t estrela. T estrela não, que eu já chamei t estrela o tempo lá embaixo. Né? Vamos chamar de t'. Então eu conheço o v de t'. V de t', que é o tempo em que a bolinha atinge a posição máxima, é igual a zero. Então, eu tenho zero igual a V0. Quanto é V0? É 1 metro por segundo. Menos 9,8. T', só isolar o T'. T' dá 1 sobre 9,8. Um pouquinho maior que 0,1. Tá? Ou seja, às vezes a gente usa 10 aí para facilitar. É 0. Vou colocar 0,1, porque dá 0,1, 0,2, 0. Como eu vou manter só dois algarismos significativos, é 0,10 segundos. Veja que eu nunca esqueço a unidade. Eu estou falando de tempo, tempo tem unidade de segundo. Estou falando de velocidade, velocidade tem unidade de metros por segundo. Nunca esqueçam unidades. Tá? Senão, não sei se você está falando de quilômetros por hora, se está falando de hora, de anos.
E aí está errado, obviamente. Né? Esquecer a unidade é a mesma coisa que errar o problema. Então, pronto, eu conheço agora o tempo que ela levou para atingir a posição máxima. Bom, se eu tenho tempo, agora eu vou na equação, que antes eu tinha duas incógnitas, que eram S e o tempo, mas agora o tempo eu conheço. Jogo o T aqui, conheço todo o resto, eu vou achar o Y nesse instante de tempo. Então, Y de T' é igual a Y0, 15 metros, V0, 1, menos G sobre 2, menos 4,9, T quadrado, T' ao quadrado. Substitui o valor de T', 15, 1 mais 0,10 é 0,10, menos 4,9 vezes T quadrado, que é 0,10 ao quadrado. Eu tenho já é 15,05 metros. Esse foi o resultado que eu cheguei. Por que eu mantive o 0,5? Porque se eu mantivesse só o 15, 15 é a posição inicial. Com essa velocidade de 1 metro por segundo, com a aceleração da gravidade, o máximo que ela chega é 0,5 metros acima da posição de lançamento. Não chegou muito longe porque a velocidade era pequena. Se eu não errei em nada, é isso daí. Se meu cálculo está correto. Tá? Então, essa é a posição máxima. Isso aqui, y máximo, igual a 15,05 metros. Tem como checar isso de outra maneira? Tem. Existe uma famosa equação chamada equação de Torricelli. Como é que eu acho essa chamada equação de Torricelli? Eu vou mostrar para vocês rapidamente. Y de t y0 vezes 0 vezes t mais a t quadrado sobre 2. Né? E a outra equação é V0, V0 não, V de t. V0 mais AT. Essa segunda equação, então vamos isolar essas duas equações. Eu vou isolar a segunda equação, eu vou isolar o tempo. Tempo igual. V de t eu vou chamar simplesmente de V. Passo o V0 para o lado esquerdo, fica V menos V0 e divido pela aceleração. Certo? Então, essa equação foi obtida dessa daqui. Dessa daqui eu obtenho S. Agora, com essa resposta, se eu jogar esse valor de t nessa equação, onde tem t eu substituo por V menos V0 sobre A, eu vou obter o seguinte. Y. Vou passar o Y0 para o lado esquerdo, Y menos Y0 igual. V0 vezes t, quem é t? V menos V0 dividido por A. Mais A sobre 2, t quadrado. Quem é t quadrado? É V menos V0 sobre A ao quadrado. Vejam que eu eliminei o tempo na equação da posição. Porque eu tenho duas equações, né? As duas envolvem o tempo, eu posso eliminar o tempo usando a segunda, né? Jogando o valor de t obtido da segunda equação na primeira. Isso vale para qualquer instante de tempo. Tá? Lembrando que V é V de t e Y é Y de t. Né? Uma velocidade final, por exemplo. E uma posição final. Certo, mas ainda não está numa forma muito boa. Então, vamos trabalhar essa equação. Y menos Y0, geralmente você chama de delta Y. Né?
vocês conheciam como ΔS lá no colégio. Aqui, como eu vou usar coordenadas x, y, eu nunca vou usar S, vou usar sempre x, y, que é o que vocês deveriam acostumar a usar também. Quando a gente for em 2 e 3 dimensões, o S lá não faz sentido, porque só vale para uma dimensão. Muito bem. ΔY, então vamos lá. ΔY igual V0V menos V0 quadrado sobre A. Sobre A. Mais A sobre 2, 1 sobre A ao quadrado. Eu tirei o A do denominador, ficou 1 sobre A ao quadrado. Olha aqui, está parecendo um 9. Sobre 2. V menos V0 ao quadrado é V quadrado, V0 ao quadrado, menos 2V, V0. Certo? Esse A corta com uma das potências de A, fica 1 sobre 2A. Vamos pegar esse termo que tem V vezes V0. Eu tenho menos 2V, V0 sobre 2A. Na verdade, então é V, V0 sobre A, que corta exatamente com esse termo aqui. Então, esses dois termos vão embora. Resultado, ΔY igual V quadrado sobre 2A menos V0 quadrado, menos não, mais, V0 quadrado sobre 2A menos V0 quadrado sobre A. Só que V0 quadrado sobre A é igual a 2V0 quadrado sobre 2A. Então fica V0 quadrado menos 2V0 quadrado dá menos V0 quadrado sobre 2A. Que é, portanto, V quadrado menos V0 quadrado sobre 2A. Essa é a famosa equação de Torricelli, né? Você pode escrever da maneira que você quiser. Aqui está uma delas. V quadrado menos V0 quadrado igual 2A vezes ΔY. Bom, lembra que eu queria calcular o Y máximo antes? Eu achei que era 15,05. Então, por essa equação, eu posso achar quem é o ΔY, né? Sabendo quem é a aceleração e sabendo quem são as velocidades final e inicial. Então, vamos lá. Velocidade final é 0. Velocidade inicial é 1. 1 ao quadrado, 1. Igual. 2A é menos 2G. ΔY é Y máximo menos Y0. Tá? O Y0 eu conheço. Quanto que vale? 15 metros. Então, isolar o Y máximo. Bom, como eu tenho o sinal menos dos dois lados, né, multiplicando toda a equação do lado direito e do lado esquerdo, menos 1, menos 2G vezes ΔY, então esse menos eu posso multiplicar tudo por menos 1, a equação toda, por menos 1 fica mais. Eu isolo o Y máximo, eu vou ter o seguinte, Y máximo igual Y0, eu passei o Y0 para o lado esquerdo, mais 1 sobre 2G é 2 vezes 9,8. Tá? Então, 15 mais 1 sobre 2 vezes 9,8. Dá 0,0510, que é 0,05. Portanto, 15,05 metros. Então, está aí o resultado que bate com o resultado que a gente obteve anteriormente. Então, essa equação é só mais uma equação que vocês podem usar. Eu quis verificar aquele resultado justamente para usar essa equação, que a gente acabou de deduzir. Quando você, por exemplo, conhece o tempo, mas você conhece velocidades e conhece posição, pelo menos alguma delas. Enfim.
Qual a outra coisa que eu pedi para calcular? O tempo que a bolinha passa por mim novamente. Ou seja, quando a posição é igual a 15. Mas aí é fácil, né? O que eu uso? Já deixei até a transparência aí para vocês verem o que eu preciso usar. Eu posso usar duas equações. Eu posso usar essa daqui, ó. Y de t, porque eu conheço o y final, conheço o y inicial, conheço o v0, conheço a aceleração. É uma equação quadrática em t. Tá? Só que é uma equação quadrática fácil de resolver, como a gente vai ver. Ou posso usar essa daqui. Cadê? V de t igual a v0 mais a t. São duas equações. Eu conheço a velocidade quando a bolinha passa por mim? Por simetria eu conheço, mas aí vocês precisam saber interpretar o que eu quero dizer por simetria. Né? Como o lançamento é um lançamento vertical, e a única aceleração é a aceleração da gravidade, então, o quanto a partícula vai acelerar, ou melhor, desacelerar devido à gravidade para cima, ela vai acelerar para baixo. Então, a velocidade que ela saiu da minha mão, ela vai passar por mim com a mesma velocidade, tá? Porque a aceleração é a mesma. Certo? E de uma velocidade para zero e sair de zero, né, para chegar na mesma posição que ela passou inicialmente, ela vai ter que usar o mesmo tempo, porque a equação da posição é quadrática no tempo. Tá? Então, se y é igual a y0, vocês vão ver, vamos resolver essa equação, vocês vão entender o que eu vou falar. Y menos y0 igual a v0t menos g sobre 2t quadrado. O y, quando ela passa pela minha mão, é o mesmo de quando ela saiu da minha mão. Então, isso aqui é 0. É igual a v0t menos gt quadrado sobre 2. Então, isso implica o quê? O t, como ele é um fator comum nos dois termos à direita, eu posso dividir a equação inteira por t. E, portanto, eu tenho 0, vamos escrever o contrário. Eu tenho v0 dividido, v0t dividido por t é v0, menos gt quadrado sobre 2 dividido por t é gt sobre 2, isso é igual a 0. Isolo o t é igual a v0 vezes 2 sobre g. Esse é o tempo que a bolinha leva para sair da minha mão e voltar. Ou melhor, voltar para a posição em que estava a minha mão. Claro que eu não vou segurar a bolinha, senão ela não vai ter um movimento para baixo. E isso vai me dar o dobro do tempo, né, para ela ir da minha mão até a posição y máximo. Tá? Tudo bem? Então tá aí, ó, o t que eu queria calcular, vou chamar esse de t duas linhas. T duas linhas é quando esse delta y é igual a 0, que é igual a 2 sobre 9,8 segundos. É aproximadamente 0,20, né? Isso mesmo. 0,240, como eu vou manter só dois algarismos significativos, o 4, que viria aqui, sendo um número menor do que 5, eu simplesmente descarto. Tá aí. Esse é o tempo que a bolinha leva para passar novamente pela minha mão. Aí eu pergunto, qual é o tempo que ela leva para subir? 0,1 segundo. Ou 0,10 segundos, se você preferir.
E é fácil checar isso? É. Quer ver? Eu não achei já o y máximo. Né? Então, posso usar qual das equações aqui? Eu posso usar ou a equação do y ou a equação da velocidade. V vezes 0 menos gt. Tá? V lá em cima é 0, V0 é 1, menos 9,8 vezes t. Então, isso implica t igual a 1 sobre 9,8, que é justamente a metade do tempo. Tem duas linhas. 0,10 segundos. Então, tá aí, várias maneiras de chegar ao mesmo resultado. E veja, a única coisa que eu precisei aqui é saber qual é a equação para y. Tá? Para resolver tudo isso, eu só precisei da equação para y. Isso que é fantástico na física. Se você sabe a conexão, né, a partir das definições do que é velocidade, o que é aceleração, você sabe a conexão entre essas quantidades e a posição da partícula, né, a equação de movimento da partícula y como função do t, você consegue achar tudo. Porque você sabe quem é a velocidade é a derivada da posição, você sabe quem é a aceleração é a derivada primeira da velocidade ou a derivada segunda da aceleração, da posição, e assim por diante. Eu acho tudo, né? Posso brincar com as equações, e uma vez que eu tenho o problema estabelecido, eu penso, bom, o que acontece, em que instante de tempo, qual é a velocidade em tal lugar. Com isso tudo, eu chego às respostas que eu quero. E as variações dos problemas que vocês vão encontrar no Halliday, né, são só manipulações dessas mesmas equações, não tem nada demais. Então, não tem terror nenhum, né, nessa parte de cinemática, desde que vocês entendam os conceitos básicos, que são as definições de velocidade média, aceleração média, deslocamento, né, velocidade instantânea e aceleração instantânea. Tá bom? Dada alguma dessas equações, você obtém as outras. Deixa eu ver aqui. O que mais que eu posso falar sobre isso? Alguma dúvida nesse problema? Os dados todos que a gente é capaz de obter só partindo dessa equação? A equação é maravilhosa. Diga. O senhor mostrou que a velocidade, eu acho um pouco mais que abaixo, quando dá menos 17. Eu entendi que quando você joga a partícula para cima, geralmente ela perde velocidade. No caso, quando está menos, é porque ela está descendo, basicamente descendo pelo eixo, né? No caso. Porque, então, não sei se você entendeu. Então, vamos lá, vamos pensar. Eu vou lançar a bolinha. Quando eu lanço, quando ela sai da minha mão, ela sai com uma velocidade diferente de zero, senão ela não vai sair da minha mão, concorda? Concordo. Mas, assim, aí no caso, quando eu lanço, aí a partícula está perdendo velocidade. Então, quando eu lanço, então vamos com calma. Quando eu lanço, eu disse para você, eu lancei uma velocidade de 1 metro por segundo. Qual o sentido? Sentido para cima, porque o sinal que está aqui não tem sinal nenhum, então é o mais, né? Então, o sentido da velocidade tem a ver com o fato de que eu estou lançando para cima, e para cima também está o meu eixo y, ou seja, o y aumenta para cima. Então, se a velocidade tem o mesmo sentido do eixo y, o sinal é positivo. Tá? Agora é fato. Onde é que está a aceleração? A aceleração é g e está para baixo. Se a aceleração está para baixo e a velocidade está para cima, o que acontece? Isso é o que a gente chama de desaceleração. Desaceleração. Sim. Sentido de velocidade oposto ao da aceleração significa que a velocidade está diminuindo, vai diminuir. Tá? Então, é claro, ela saiu de 1 metro por segundo, ela vai diminuindo.
até chegar em zero lá em cima no valor máximo de y. Diminui, 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 diminui até parar. Isso Uma vez porque que ela parou, está com velocidade zero, mas a aceleração continua ali. É um G apontando para baixo. Se eu estou com uma velocidade zero e tem algo me puxando para baixo, não tem outro jeito. Eu vou descer, a velocidade vai começar a aumentar, porque agora a velocidade vai estar para baixo e o G também. Então, os dois estão no mesmo sentido, você vai ter o aumento da velocidade. Entendeu? Então, isso só acontece por conta da aceleração, no caso, né, pessoal? Desculpa, não entendi a pergunta. Isso, então, fica negativo por conta da aceleração, que está puxando, que está trazendo para baixo. Mas Perfeito. Ela era positiva, ficou zero lá em cima, agora vai ser negativa porque ela vai apontar para baixo. Se o y está para cima... Ops, estou usando a borracha. Se o y está para cima e agora a velocidade vai estar para baixo, ela tem sentido oposto, né, ao eixo das coordenadas. Então, significa sentido oposto da velocidade com relação ao eixo das coordenadas, significa que eu estou diminuindo, né, as posições. E esse sentido oposto é indicado pelo sinal negativo da velocidade. Tá? Ou seja, velocidade não tem a ver com delta y sobre delta t. Se o delta y é negativo, porque agora eu estou indo para posições cada vez menores, as posições finais são menores do que as posições iniciais, né? A partir lá de cima, né, onde a velocidade é zero. Tá? A partir daquela posição, agora as posições vão ficando cada vez menores. Tá? Então, um número pequeno menos um número que era maior do que ele vai dar um número negativo. Portanto, a velocidade vai ser negativa. E isso indica nada mais do que o sentido da velocidade. Positivo, mesma direção do eixo y. Negativo, direção oposta do eixo y. Tá? Deu uma revisada acho que na segunda aula, primeira ou segunda aula, que é onde eu falo sobre isso. Tá? Professor, Diga, eu só Gabriel. queria que você resolvesse uma questão, mostrasse aí como você resolve ela. Questão que eu vi hoje. Posso falar? Não, a gente vai falar de problemas mais tarde. Aí você fala da sua questão, a gente analisa. Primeiro, Sim. deixa eu apresentar as ideias para a gente ter material para poder resolver problemas. Tá? Tranquilo. Tá bom. Vamos lá. O que mais que eu posso colocar para vocês aqui? Tem agora uma última questão. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o movimento uniformemente acelerado? Eu estou falando da queda livre, mas isso pode ser um carro andando na horizontal, uma aceleração constante. Então, tudo que eu falei aqui vale para qualquer movimento com aceleração constante. Tá? Inclusive aceleração zero. Aceleração nula, constante, é só fazer o quê? Colocar o A aqui igual a zero nas equações. Né? Claro, não vai colocar o A igual a zero nessa equação, porque aqui não faz sentido. Essa equação só faz sentido para quando a aceleração é diferente de zero. Que A no denominador igual a zero, você vai ter uma singularidade, né? Vai ser uma inconsistência matemática. Mas coloca o A igual a zero aqui, você vai ter o quê? Y igual a y0 mais v0t. Isso aqui é a equação do movimento retilíneo uniforme. Tá? Pode ser horizontal, pode ser vertical, não importa. Vertical desde que não seja nas proximidades de qualquer planeta, porque senão você teria aceleração de alguma gravidade. Então, geralmente, movimento retilíneo, quando a gente fala em movimento retilíneo, a gente está falando na horizontal, exceto se eu estiver lá no espaço sideral, longe de qualquer planeta, qualquer asteroide. Tá? Coloca a aceleração igual a zero aqui, para esse movimento. V de t igual a v0, é uma constante, a velocidade é constante no movimento retilíneo uniforme. Percebe? Então, isso aqui é o movimento mais geral com uma aceleração constante. Se a aceleração é zero, ele se simplifica, tiro isso, simplifica as equações do movimento retilíneo uniforme. Claro, se V menos V0 vai ser zero, porque o movimento é retilíneo uniforme, então aqui você vai ter um zero sobre zero que não tem significado nenhum. Então essa equação não faz sentido. Né? Essa daqui, a de Torricelli, não faz sentido para o movimento retilíneo uniforme. É só para aceleração
constante diferente de zero. Tá? Certo. Esse é o resumo do que vocês têm que saber sobre movimento retilíneo, uniforme e uniformemente acelerado. Tá? A última coisa que eu vou falar, para a gente poder depois partir para os problemas, se tiver tempo vai ser hoje ainda, senão na próxima aula, é sobre o caminho inverso. Se eu te dou a aceleração, eu sou capaz de obter a velocidade? Se eu te dou a velocidade, sou capaz de obter a posição da partícula? Sim. Isso é o que a gente chama do caminho inverso. E isso é dado por um outro conceito que eu não vou entrar muito aqui, só quando eu for falar de energia, que vai ser importante, aí eu vou apresentar para vocês. Mas eu vou dar uma ideia vaga, bem vaga, só para a gente poder andar, certo? O que vai importar aqui vai ser a interpretação geométrica do que eu vou falar, que tem a ver com integração, integrais. Mas vocês não precisam se chocar com isso, porque a gente não vai usar isso, exceto olhando para os gráficos, onde vocês vão saber qual é a interpretação dessas integrais. Então, vamos ver aqui. Caminho inverso. Então, suponha que eu digo para você, a aceleração como função do tempo é uma constante. Vamos chamar essa constante de A, simplesmente A. Como fica a velocidade como função do tempo? Alguém responde sem que eu precise falar qualquer coisa sobre integração aqui. Só para ver se vocês estão atentos. Qual foi a pergunta, professor? Eu digo para você quem é a aceleração como função do tempo, que no caso que a gente está estudando é uma aceleração constante, como que eu obtenho a velocidade como função do tempo a partir dessa informação? Aceleração vezes o tempo? Certo? Você disse que seria isso? A vezes T? Isso. Você concorda que no problema anterior eu ia ter uma dificuldade? Que é a seguinte, eu não lancei a bolinha inicialmente em T igual a zero com uma velocidade 1 metro por segundo? Põe T igual a zero aí. Verdade, vai zerar, daí não tem como fazer a velocidade mesmo. Você não está completamente no caminho errado, mas está faltando algo, né, nessa equação. E por que você chegou a essa conclusão? Por que dado A constante, o V tem que ser A vezes T? Porque eu pensei assim, que a fórmula da aceleração é o quê? É ΔV sobre ΔT. Aí eu fiz, se eu quero o V, a velocidade, eu vou multiplicar a aceleração pelo tempo. É uma maneira de pensar, mas vamos pensar assim. Pensar num gráfico aqui. Isso é a aceleração, isso é o tempo. Eu estou dizendo para você que a aceleração é constante. Aqui, A de T, que é uma constante. Eu sei que a aceleração é a derivada da velocidade, não é? Então, para obter essa curva, que é uma constante, eu tenho que derivar uma outra curva, que é a curva da velocidade, não é isso? Qual é a curva que vai me dar, né, como derivada uma constante? Uma reta? Uma linha reta. Muito bem. Que linha reta? Reta sim, mas ela tem que ter uma inclinação bem definida, ela tem que ter... A inclinação vai me dizer qual é o ângulo aqui que ela forma com o eixo T.
ela tem que ter um intercepto, ou seja, onde ela cruza com o eixo da velocidade, o eixo vertical, definido, porque ela pode cruzar aqui, ela pode cruzar aqui, ela pode cruzar em qualquer ponto negativo, né? Então eu preciso de mais informação, certo? Uma delas eu já tenho. Se eu sei quem é essa constante A, eu sei que essa constante é a derivada da velocidade, não é isso? A tangente me define. Então, essa inclinação aqui tem que ser, esse ângulo θ, tem que ser tal que a tangente de θ tem que ser A. Não é isso? Então, eu já defini o ângulo, pelo menos. Agora eu preciso definir esse ponto. Só que esse ponto é justamente quem? É a velocidade da partícula no tempo t igual a zero. Do jeito que você colocou aqui, essa velocidade é zero. Ela estaria passando aqui, ó. Então, a sua curva não está errada. Só que existem infinitas curvas que vão dar a mesma derivada, a mesma inclinação. Infinitas. Por quê? Só numa constante qualquer, que não importa qual é o valor dessa constante. Quando eu derivar essa velocidade, dv dt, eu vou ter A, né? A vezes t, a derivada da A, e a derivada da constante dá zero. Então, não importa que constante eu coloco aqui. Eu posso colocar essa constante vezes 10, essa constante vezes 10 a terceira, essa constante dividido por 28. Não importa, isso aqui é uma nova constante e a derivada dela continua sendo zero. Tá? Só que essa constante é importantíssima para um problema físico, porque ela tem a ver, nesse problema, com a velocidade v0. V de t igual a zero. Tá? Tudo bem? Então, sua resposta não está errada. Só tem que lembrar o quê? Que eu tenho que somar um V0 aqui, uma constante. Tá? E aí sim, eu tenho a curva correta. Bom, esse procedimento, né, eu tenho uma função e eu quero saber qual é a função cuja derivada, né, vai me dar a função que eu tenho. Né? Qual é a função v de t cuja derivada vai dar a função que eu conheço, que nesse caso é uma constante. Esse procedimento é chamado de integração. E na prática, a integração ela deixa eu apagar isso aqui para não ficar poluído. A integração ela tem uma interpretação muito específica, né? Geométrica. Ela tem a ver, por exemplo, com a área debaixo da curva em dois. Né? Então, pega um intervalo de tempo, vamos chamar isso aqui T0, que não é igual a zero esse T0. Podia pegar o T0 em T igual a zero. Vamos pegar em T igual a zero. Ups. Vou pegar em T igual a zero. Então, T0 igual a zero. Tá? Então, eu estou nesse ponto aqui, que se confunde. Né? E tem esse outro tempo T, vamos chamar de T final. Tá? Eu tenho uma velocidade, VF, e tenho uma velocidade, V0. Concordo? Qual é Sim, a sim. área embaixo? A área embaixo dessa curva. A área embaixo dessa curva é isso aqui. Ó. A área de um trapézio. Isso. E essa área vai ser exatamente o quê? Vai ser a área desse triângulo mais a área desse retângulo. Né? E eu sei somar áreas, vocês sabem, geometricamente é fácil. A área do triângulo é base vezes altura dividido... Base vezes altura dividido por 2. A área do retângulo é simplesmente um lado vezes o outro. Né? É A vezes B. Tá?
B continua sendo a base, o A seria esse lado aqui. B, isso aqui, a altura do triângulo é isso aqui. Então, soma essas duas, você vai ter o que a gente chama de área. Vamos ver se isso corresponde ao que eu quero. Qual é a área do retângulo nessa figura? É TF menos T0 vezes... TF menos T0 é o que chamo de B, vezes A. O A é simplesmente o V0. Não é? V0 menos 0 é V0. Tá bom? Essa altura aqui, ó, é o ponto na curva que corta o eixo vertical. V de T em T igual a 0, ou seja, V0. É a distância ao eixo T, que vale V0. Então tá aí a área do retângulo. E a área do triângulo? A base continua sendo TF menos T0. A altura. Quem é a altura? Alguém me diz. VF menos V0 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. VF menos V0 é o H. E o 2 é esse fator que está aqui. Então, pronto. Soma essas duas coisas. A área do triângulo mais a área do retângulo. Ops. Vai dar TF menos T0, VF menos V0. Tudo isso dividido por 2. Mais V0, TF menos T0. Certo? Que é igual. VF vezes TF dividido por 2 mais V0 vezes TF. Quanto dá isso? VF menos VF vezes TF dividido por 2. Né? Deixa eu ver se tem um jeito melhor. Ah, tá. Dá para deixar 2T. Deixa eu ver o que vai ser melhor fazer. Eu vou colocar tudo com... Vamos abrir isso aqui, vamos ver o que fica. Eu vou deixar o ΔT, ops, escreve, caneta. ΔT, que é o TF menos T0, né, vezes VF menos V0 sobre 2, mais V0 vezes ΔT. Tá? Que é isso. Aqui eu tenho um sinal negativo no V0, e, portanto, isso vai dar VF sobre 2 vezes ΔT, mais V0 ΔT sobre 2. Porque aqui eu multipliquei por 2 e dividi por 2. Tá bom? Concordam com isso? Isso é igual a V0 mais VF vezes ΔT sobre 2. Tá? Okay. Como é que eu mostro que isso é a aceleração da partícula? Essa é a questão agora. Tá? V0 mais VF sobre 2 vou mostrar só geometricamente, é mais chato.
Isso tem a ver com... Tem uma formulinha, é que eu não quis usar essa formulinha, porque eu acho que ela é desnecessária. Mas vamos voltar aqui, deixa eu pegar essa fórmula. Né? Ó, V0 mais V sobre 2, eu posso escrever com uma diferença de posição. Não, não é isso que eu quero. V0 mais V sobre 2, quando a aceleração é constante, a velocidade. Posso escrever como x menos x0. É que aqui ele está colocando t igual a 0. Tá? É claro, né? Isso aqui corresponde ao ΔX, né? Não estou obtendo a aceleração, eu estou indo no caminho. O caminho inverso é aqui. Desculpe. Não, o procedimento está todo correto, não tem nada errado. O problema é que eu queria conectar a velocidade com a aceleração. A velocidade é obviamente a derivada, a aceleração é obviamente a derivada da aceleração. Eu devia trabalhar com esse gráfico de cima para mostrar que eu obtenho a aceleração a partir da velocidade. Aqui eu estou fazendo o contrário, eu estou obtendo a posição, a diferença de posição em função da velocidade. Essa soma dessas áreas me dá o ΔX. Tá? Que você pode mostrar que esse V0, é só olhar essa equação aqui. Eu não vou mostrar isso porque eu acho que não vale a pena. Cadê? Ó, tá vendo? X menos x0, essa equação que está aqui, x, equação 2,17. Consegue enxergar aí? Não consigo aumentar. Tá dando sim, professor. 2,17. Mas não consigo aumentar. Mas é x menos x0 é meio de V0 mais V vezes T. Tá? Meio de V mais V0 vezes ΔT. Só que ΔT, quando T igual a T0 igual a 0, é simplesmente V0 mais VF sobre 2 vezes T. Tá? Que é exatamente essa equação 2,17. Então, o que eu fiz? Bom, eu fiz primeiro o sentido contrário, mas vamos lá. Observem o seguinte. O que eu estou mostrando aqui é o seguinte. Essa área embaixo da curva, que a gente chama de velocidade, está me dando nada mais do que a equação para x. Né? Essa equação para x ela é equivalente à equação x é igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado. Né? E a partir dela você obtém essa equação que eu obtive aqui, que é a soma das velocidades inicial e final dividida por 2 vezes t, que continua sendo o ΔX. Eu só não quis mostrar essa outra relação, porque não vale a pena. Não é diferente do que a gente obteve. Aquelas são as equações que a gente precisa, mas é fácil mostrar isso. Depois vocês podem tentar como um exercício. Mas isso daqui não é diferente disso. X é igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Tá? Quando a aceleração é constante. Mas o que eu queria mostrar não era isso. Isso daqui é outra possibilidade. O que eu queria mostrar é que se eu pegar entre t igual a 0 e um t final, essa área aqui
vai me dar a velocidade. Tá? Vamos fazer isso? Então, aqui eu tenho A, aqui eu tenho 0 para aceleração. Então, o lado desse retângulo vale A, o outro lado vale ΔT. E a área, portanto, do retângulo vai ser A vezes TF menos T0. Se eu fizer o T0 igual a 0, é simplesmente A vezes T. Tá? A vezes T. Ok. Que é a equação que está aqui, ó, exceto pela velocidade V0. Né? Quer dizer, a área do retângulo está me dando a curva da velocidade a menos de uma constante. Agora, é claro, como é que eu acho essa constante? Essa constante depende das condições iniciais. Essas condições iniciais, né, têm a ver com o que a gente chama de integral. Então, o que é a integral? Então, se eu tenho V F menos V0, eu posso calcular isso usando A vezes dt. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de integral entre T0 e TF. A integral, e aqui é que vai entrar, só vou mostrar isso numa aula extra posterior, né? Vai ser o quê? Isso que está aqui dentro tem que ser, ela é a origem de uma função. A função, vou chamar de f de t é tal, né, que df de t dt é o que aparece aqui dentro. Tá? Então, qual é a função cuja derivada dá uma constante? Constante igual a A. É A vezes T. Se você derivar, vai dar o A que está ali dentro. Calculada nesses intervalos, T0 e TF, ou seja, A TF menos T0, que é justamente a área embaixo da curva V menos V0. Tá? Então, V menos V0, isso aqui é o delta, sim, isso aqui é o delta V, que é igual a V menos V0. Portanto, a curva V de T é V de T igual a V0 mais AT. Esse caminho é o caminho que a gente chama de integração. Achar qual é a função cuja derivada dá o integrando. Tá? E essa integral, a interpretação dela nada mais é do que a área sobre a curva. Aqui, ó, A, TF menos T0. Deu para entender ou não? Então, eu não vou pedir para que vocês saibam integrar nesse momento. Vou repetir isso aqui. Eu vou dar uma pequena aula, vou deixar gravado depois e colocar lá, mas isso vai ser mais adiante. A gente só vai precisar de integral mesmo mais adiante, quando falar de dinâmica. Aqui é só para vocês pegarem uma pequena ideia. Mas o importante é, se eu tenho uma função e eu quero saber, a partir dessa função, né? Nesse caso, a função velocidade, desculpa, a função aceleração. Eu quero saber qual vai ser o caminho inverso que vai me dar a velocidade, eu tenho que calcular a área entre os dois instantes de tempo que eu estou interessado. T0, nesse caso eu posso colocar o T0 igual a 0, e o TF. Isso aqui vai me dar o ΔV. Essa área aqui é o que eu chamei de ΔV. E formalmente, essa área é a curva, é a área embaixo dessa curva entre t igual a 0 e t igual a f. Como eu acabei de mostrar aqui. ΔV, né, é a área A vezes TF menos T0, e, portanto, você chega à equação V de t igual a V0 mais AT. E fica óbvio, né? Se você derivar essa equação, você vai ter o A igual a constante. Tá? Aceleração constante igual a A. Mas se a curva for uma curva feia, suponha que a minha aceleração fosse algo assim. Não uma constante, um problema agora é com aceleração não constante.
eu quero saber entre T0 e TF qual é a variação de velocidade de uma partícula. Tá? O que eu faço? Calculo a área embaixo dessa curva. Calcular áreas embaixo de curvas que não são linhas retas, né, já é mais complicado. Né? Aí você precisa realmente entender o que é o procedimento de integração. Mas fica fácil se você conseguir aproximar a figura. Por exemplo, essa figura aqui eu não sei o que é, mas eu posso aproximar, dividi-la em vários retângulos. Né? Faço isso, em vários retângulos. Pequenos, né, com tamanho pequeno aqui. Onde eu sei a altura média e sei a base média. Então, eu somo, vou ter uma área, certo? Aí eu faço isso para outro retângulo aqui, vou ter outra área. E assim por diante. Até cobrir toda a curva. E somo, vai ser uma soma dessas áreas desses retângulos. Essa soma dessas áreas desses retângulos, no final, vai ser a integral, né, de A dt, que vai me dar o ΔV entre T0 até TF. É por isso, né, e essa aproximação vai ser algo bem preciso quando vocês fizerem um cálculo integral, né, isso vai definir o que eu chamo de integral. Por isso, se você souber fazer a integral de uma curva qualquer, você está, de fato, somando todas essas áreas infinitesimais, né, e obtendo o que a gente chama de integração da função, que nesse caso é o ΔV. Eu obtive a posição Δx, a variação da posição, como a integral entre T0 e TF de quem? Da velocidade em função do tempo. Só que a velocidade, como a gente obteve, como que ela era? Velocidade era V0 mais AT. Era isso? dt. Isso aqui é a soma, né, de duas integrais, ou seja, T0 TF, V0 vezes dt, mais T0 TF, integral de A vezes T dt. Que na prática é o seguinte, eu tenho que me perguntar, quem é essa integral? E quem é essa integral? A integral é, perguntar qual é a função cuja derivada dá V0, né, derivada com relação a t. Esse dt aqui indica com relação a quem eu devo fazer a derivada para obter o V0. Então, na prática, vai ser isso. Qual é a função que eu devo derivar com relação a t para obter V0? Alguém me diz. V0t, não é? E aí eu calculo isso entre T0 e TF. E somo com qual a função quando eu derivar da A vezes T? A T quadrado sobre 2. Não é isso? Se eu derivar o T quadrado, cai o 2 corta com 2, fica A vezes T. Então, o que está aqui dentro é a derivada do que está aqui. O que está aqui dentro é a derivada do que está aqui. Então, isso aqui é calcular a integral. Na prática, vai ser isso. Aí eu calculo entre esse intervalo que eu estou... Né? V0. O que é TF em cima, TF embaixo? Onde tem o T, eu substituo por TF, que é o limite superior, e subtraio T0, limite inferior. Então fica TF menos T0. Mais... batendo aqui. Mais... Aqui, qual é o resultado da integral? AT quadrado sobre 2, eu escrevo aqui. Entre T0 e TF, né? A sobre 2 vezes... Onde está T quadrado, eu substituo TF quadrado, que é o limite superior, e subtraio, né, T0 ao quadrado. Tá aí. Isso tem que ser ΔX, que é x menos x0. Vamos isolar isso aqui. X igual a x0 mais V0. Vamos colocar o T0 igual a 0, só para simplificar o problema.
Então fica V0 e o TF igual a T, um tempo T qualquer. Mais A sobre 2T quadrado. Pronto, acabou. Então, o que eu fiz? Calculei a área sobre uma... Nesse caso, a curva, o V de T era isso aqui, né? V, T. Uma linha reta. Tá? Com inclinação. Θ, onde tangente de θ é igual a A. Então, eu calculei entre T igual a 0 e T igual a um T qualquer, TF, calculei a área embaixo dessa curva, que é a mesma coisa que calcular essa integral, que é esse procedimento que eu escrevi aqui, e obtive isso. Compreender o que eu chamo desse caminho inverso, ou seja, integral, não tem segredo nenhum. Integral é só se perguntar qual é o resultado dessa integral, olha para a função que está multiplicando esse diferencial dt e se pergunta qual a função que, quando eu derivar, vai dar isso daqui. Essa daqui. Aí coloca os limites, T0 e TF. Isso aqui é o que a gente chama de integral definida. Aí tem a integral indefinida, não vou nem falar disso agora. Tá? Isso aqui é só para complementar. E por que isso é importante? Porque às vezes vai aparecer um problema em que lhe é dado uma curva e vão te perguntar qual é a variação de velocidade nesse intervalo entre T0 e TF. Você vai ter que calcular a área. Se a curva for feia, só dá para fazer esse cálculo aproximando. Você pode aproximar isso para um trapézio aqui e somar, sei lá, mais ou menos a área de um triângulo aqui, alguma coisa assim. Ou pode fazer um limite superior, ó, isso parece um retângulo, só que essa área que eu estou considerando nesse retângulo verde, ela é maior do que a área que eu quero. Certo? E aí você pode fazer também um outro retângulo e calcular a área desse retângulo, que agora é menor do que a área que eu quero. A área final vai estar entre uma área e a outra, entre a maior e a menor, por exemplo. Aí você faz uma média, só para ter uma ideia de quanto seria essa área. Isso é uma possibilidade. Se são figuras mais simples, como figuras envolvendo trechos retos, vamos voltar àquela nossa figura inicial. Tá vendo? Vocês vão entender. Aqui. Aqui é mais fácil, né? Eu tenho... Essas figuras são figuras geométricas simples, então é fácil calcular a área disso. Que é a área de um triângulo, aqui é a área de um retângulo, aqui é a área de outro triângulo. Então, se eu perguntar para você qual é o delta-x entre t igual a 1 segundo e t igual a 9 segundos, uma vez que eu dou para você somente esse gráfico, o que você vai fazer? Você vai calcular essa área toda aqui, você vai achar o delta-x. Por quê? Porque isso aqui é a integral de v dt, velocidade e infinitésimo de tempo. E a integral de v dt te dá variação na posição, né, entre dois instantes de tempo. Nesse caso, t igual a 1 segundo, t igual a 9 segundos. Se eu perguntasse qual é a variação na velocidade e te desse esse gráfico, você tem que calcular a área no intervalo considerado, por exemplo. E esse gráfico é interessante porque ele tem essa partezinha aqui, como entender isso. Então, suponha que eu pergunte para você, qual é a variação da velocidade entre t igual a 1 segundo e t igual a 3 segundos? Alguém me responde? Quanto que é o ΔV, né, nessa situação? ΔT é igual a 3 segundos menos 1 segundo. Isso já é uma maneira de exercitar os conceitos que vocês aprenderam aqui. Esse é o gráfico da aceleração. É 4 metros por segundo? Exato. 4 metros por segundo. Que é a área embaixo dessa curva. Ou seja, ΔT é 2 segundos e ΔA é 2 segundos. Então, 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado vezes 2 segundos dá 4 metros por segundo. Perfeito. Quem foi que respondeu? Lucas? Eu, Lucas, já vi. Muito bem, Lucas.
E se eu te perguntar qual é a variação da velocidade aqui? Entre, vamos supor agora, t igual a 8 segundos e 9 segundos. Olha só para cá. Menos 4 metros por segundo. Menos 4, professor. Menos 4 metros por segundo. Perfeito. E se eu olhar para cá, é justamente isso. Eu vou de 4 metros por segundo para 0. Né? Então, a velocidade final é 0 e a velocidade inicial é 4. Subtrai uma da outra, dá menos 4 metros por segundo. Então, o que você está vendo é que quando a curva está embaixo do eixo horizontal, né? Então, quando eu estou embaixo, a área é negativa. Tá? Não é que a área é negativa, vem a área com o sinal menos. Você calcula essa área e coloca um sinal menos. Sua resposta vai ser com esse sinal menos. Tá? E se eu perguntar para você qual é a variação da velocidade entre 1 segundo e 9 segundos? Menos 2. Duas pessoas falaram ao mesmo tempo. Um falou menos 2. Menos 2 o quê? Metros por segundo. Menos 2 metros por segundo. Quem mais respondeu aí? Certo. Alguém concorda com ele? Alguém discorda? Eu ia falar que era 0, por conta que uma deu positivo 4 metros por segundo, outra deu negativo. Aí 4 menos 4 daria 0, e o resto é constante. Então, para mim seria 0. Assim. Exatamente. Aqui, ó, nessa região, a área é nula. Por quê? Porque não tem área nenhuma embaixo da curva. Ela está exatamente sobre o eixo T. Então, não existe área aqui. A área é 0. Aqui a área é positiva. Aqui a área é negativa e tem ambas o mesmo tamanho. Então, isso mais isso que é negativo dá 0. Portanto, a variação de velocidade entre 1 segundo e 9 segundos é 0. Como a gente pode observar aqui. Ó. 1 segundo a velocidade estava aqui, 9 segundos a velocidade no mesmo ponto, ou seja, 0 menos 0, 0. Percebem que os resultados estão dando exatamente como eu esperava, né? Claro que falar agora de posição, eu tenho que olhar a integral da velocidade. E aí vocês vão achar a mesma coisa. Vou fazer só uma, que é mais fácil, né? Que é entre 3 segundos e 8 segundos. Se eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo... Vamos lá. Tem o gráfico da velocidade em função do tempo. Obter a área embaixo dessa curva vai me dar quem? Vai me dar posição. Tá? A variação da posição, ou seja, o deslocamento. Certo? Então, se eu perguntar entre 3 segundos e 8 segundos, qual foi o deslocamento da partícula? Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não tem mais serventia. Vai ser essa área aqui, né? Essa área me dá justamente o deslocamento entre 3 e 8 segundos. E vale 20. 5 vezes 4, 20 metros. Vamos ver? Entre 3 e 8 segundos, 3 e 8 segundos, ó.
eu tenho aproximadamente 24 menos 4, que é 20. X igual a 24, ele dá aqui, ó, 24 metros, e aqui ele dá 4 metros. Então, 24 menos 4 dá 20 metros. E veja que eu calculei aquilo só olhando para o gráfico da velocidade, sem precisar olhar para o gráfico da posição. Tá? Então, essa é uma outra maneira de responder perguntas, só que agora envolvendo esse conceito de integração que tem a ver com a área. Integração é o caminho oposto. Se a partir da posição eu obtinha velocidade, e a partir da velocidade eu obtinha aceleração, através de derivadas, com a integração, a partir da aceleração eu obtenho a velocidade, e a partir da velocidade eu obtenho posição, que é o que a gente está vendo aqui. Tá claro? Alguma dúvida? Não, senhor. Bom, então agora com vocês é treinar bastante, fazendo os exercícios. Eu vou resolver alguns aqui nesse espaço que ainda me resta. Deixa eu ver. Hoje quase não dá mais tempo, já são 15h44. Vamos ver uma pergunta simples, só para esquentar. Alguém tinha uma pergunta que falou, eu vi um exercício, quem era mesmo? Era eu, professor. Gabriel. Gabriel, você tem como projetar essa pergunta aí? Tem ela aí, não? Eu posso ditar ela. Ela não é muito complexa, não. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Ela é mais para expressar, ela não dá valores, não, sabe? Mas para eu ver Diga aí. como é que se Diga aí, expressa. o que ela pergunta? É o seguinte, tem um objeto que é lançado do chão para cima perpendicularmente. A partir do chão. A partir do chão, sim. E ela é lançada a 0 metros por segundo. Diz que é lançada a 0 metros por segundo. Ela é lançada a 0 metros por segundo? Sim. Pronto, aí tem... Aí outra partícula, ela está caindo, ela está em queda livre, a uma altura... Você tem certeza que essa velocidade inicial é 0 metros por segundo? Sim, sim, é assim que diz o enunciado. Certo. Parece até uma pegadinha. Certo. Outra partícula. A outra partícula, ela está em queda livre, caindo... Vou ver como é que eu explico. Porque eu sei ela de cabeça, sabe? Caindo como se ela fosse bater na que foi lançada, sabe? A uma altura H. Uma partícula, vamos chamar aqui de 1. Outra partícula, vamos chamar de 2. Cai em direção à partícula 1 a partir de uma altura H. Ele não dá o valor da altura. H. Certo. Aí a pergunta é, expresso no eixo T, qual é o momento que elas vão se encontrar? Bom, a menos que tenha um erro, né, no enunciado da questão, porque você dizer que a partícula é lançada para cima a partir do chão com V0 igual a 0 metros por segundo, significa que ela não é lançada. Porque V0 é 0. Tá? Se ela está com velocidade inicial 0, ela vai continuar com 0. E vai ficar no chão. Então, ela não é lançada. Se estiver correto, então é a mesma coisa que dizer, tem uma partícula parada no chão. Pronto. Outra partícula 2 em queda livre cai em direção à partícula 1 a partir da altura H. Em que momento ela se encontra?
Então, pronto, é só ver o tempo que essa partícula leva para alcançar o chão. Se a pergunta está correta desse jeito, é só calcular esse tempo que ela leva para alcançar o chão. Pronto, eu queria ver como seria expressa. Como é que você resolveria isso? Essa é a minha pergunta. Eu não faço ideia, professor. Nem com base no que você aprendeu aqui nessa aula? Não. Alguém sabe como responder isso? Alguém aprendeu alguma coisa aqui comigo? Senão eu vou achar que não aprender. Elas Vamos se lá. encontram quando tiver a mesma velocidade? Se elas forem jogadas com a mesma força? Não. Primeiro vocês têm que entender o Elas enunciado. Eu vou dizer para vocês uma coisa que é terrível, mas que é bom vocês estarem cientes desde cedo. Para quem tiver esse problema, tentar corrigir, que é a interpretação de texto. Eu estou falando de português, mas não estou falando de física. Tá? É você ler um texto e saber exatamente o que ele está te dizendo. Então vamos ler esse texto. Uma partícula, que eu designei com 1, é lançada para cima. Quer dizer, o enunciado já me parece um enunciado maluco. Né? Como é que você lança algo para cima com velocidade inicial 0? Não faz sentido isso. Talvez faça sentido, talvez, aí eu não sei se o Gabriel está lembrando direito da pergunta, né? Que ela é lançada a partir do chão até atingir uma velocidade, ela tem uma velocidade inicial até atingir uma velocidade v igual a 0. Mas aí precisa saber qual é a velocidade inicial. Né? Certo? Mas então, lançar uma partícula a partir do chão, vou desenhar aqui. Chão, vou usar outra caneta. Aqui está o chão. Suponha que é uma linha reta. Então, a partícula está aqui, partícula 1. Se ela vai ser lançada com velocidade 0, então ela não sai do lugar. Fica parada aí. A outra partícula, 2, vai ser solta, né, em queda livre, né, a partir de uma altura h. Então, vocês têm que, lendo o enunciado, saber escrever um diagrama. Está aqui o diagrama. Essa altura é h a partir do chão. Tá? Meu eixo y com 0 no chão. Tá? E aqui é o valor da partícula 2y igual a h. Bom, se ela vai ser solta a partir dessa posição, ela vai ser puxada por causa da aceleração g, da gravidade. Então, para começar, se fosse pôr uma pergunta na prova, eu jamais colocaria essa pergunta. Pelo menos não desse jeito. Para mim tem erros de enunciado, mas depois o Gabriel Ela é bem confusa. verifica. Ela é bem confusa mesmo. Depois o Gabriel verifica aí o enunciado, porque eu acho que esse enunciado não é esse. Deve ser uma outra coisa. Mas vamos lá. Se eu digo, outra partícula em queda livre cai em direção... Sim, mas só vou dizer isso, eu preciso dizer, em queda livre, a partir de um ponto, significa que eu vou soltar essa partícula a partir daquele ponto. Né? Agora, eu prefiro dizer, uma partícula inicialmente em repouso, né, cai em direção à partícula 1 a partir da altura h. Quer dizer, a partir de significa o início. Então, ela está inicialmente na altura h. Se ela está em repouso, a velocidade inicial seria v0, 2 igual a 0. Aqui, v0, 1 igual a 0. Preciso identificar quem são as partículas. Mas não é o que o enunciado está dizendo. É por isso que ele é confuso, ambíguo. Se o enunciado for esse, não tem nem por que resolver, porque quem fez essa pergunta não sabe nem o que está perguntando. Tá? Eu sou duro nessas coisas porque a gente tem que ser claro, objetivo. Ciências exatas, você precisa ser objetivo. Senão não tem como dar uma resposta objetiva. Né? O próprio estudante vai se confundir. Eu, às vezes, posso colocar uma questão numa prova e, sem perceber, ter alguma ambiguidade. Aí é questão de vocês me chamarem a atenção. Professor,
Isso aqui está querendo dizer isso, eu vou ler a questão. Né? Ah, não, ó, se tiver erro eu vou notar, né? Senão eu te digo o que é o problema. Não, eu vou atrás, Muito bem. porque isso foi passado por outro professor, sabe? Que um colega meu ele faz com outro professor, aí ele me mostrou essa questão, que ele não soube Certo, fazer. veja o enunciado, mas vamos supor Só que é pegar um isso aqui. anunciado depois, aí próxima aula a gente vê isso direitinho, então. Pega o enunciado corretamente. Agora, você está me fazendo resolver uma questão que o professor passou para o seu colega, aí é complicado. Fale para o seu colega fazer a questão, não mostre para ele, não. Honestidade em primeiro lugar, porque senão vocês não aprendem nada, né? Vocês vão sair exatamente como entraram, ou pior, com informações confusas na cabeça. E o objetivo da universidade é que vocês realmente aprendam, senão que profissionais serão vocês. Né? A minha dica para qualquer estudante é nunca discuta nenhum problema sem antes ter tentado fazer e com raça, quer dizer, tentar de fato. A preguiça não vai levar a nada. Então, fale lá para o seu colega, depois que ele resolver, aí vocês discutam o problema. Mas nunca apresente uma solução para ele. Mas vamos supor que o enunciado seja quase esse, o que eu estou entendendo é essa situação. V02 igual a 0, V01 igual a 0. A altura H, bom, eu escrevo a equação de movimento. Como o V01 da partícula 1 é 0 e ele já está no chão, então, professor, você está fazendo o quê? Chamada? Não, chamada é a presença de vocês aqui no Zoom. Onde eu estava? Então, a partícula não sai do lugar, a velocidade constante, aceleração zero para a partícula 1. Então, a única coisa que eu tenho, ela não sai dessa posição, eu tenho que ver quando que a partícula 2 vai atingir o chão, só isso. Para fazer isso, eu uso as equações que a gente conhece. Que equações que eu tenho? Y para a partícula 2 de t igual a y02 mais v02 vezes t menos gt quadrado sobre 2. Tá? E vejo quando o y vai ser zero. O y final tem que ser zero. Isso daqui tem que ser zero. O y02 eu conheço, é h. V02 é zero. Menos g sobre 2 é 4,9. Vamos arredondar para 10, só para não ficar trabalhando com números chatos. 10 dividido por 5,2, t quadrado. Bom, se eu sei o h, então isso aqui é uma equação igual a zero, eu isolo o t, eu vou ter t quadrado igual a h sobre 5. Simplifica. Em 2 instantes de tempo, t1 igual raiz de h sobre 5 e menos raiz de h sobre 5. O menos eu já discuti com vocês, né? Não é físico. Então eu jogo fora essa solução. Tempo negativo é antes do problema estar acontecendo. Então eu diria, o tempo que ela leva para atingir a outra, raiz de h sobre 5. Mas certamente não é esse o problema. O que importa é que você saber formular, primeiro, entender a questão de português, saber o que a questão está te dizendo. Segundo, fazer um diagrama, sem desenhar o eixo y no sentido que você escolher. Você não consegue escrever a equação corretamente. Veja que eu escolhi o eixo y para cima, por isso o sinal da aceleração está negativo, tá? Porque a aceleração está para baixo. E usar as equações que vocês aprenderam no curso. Não tem muito mais do que isso. Muito simples. Tá? Muito bem. 15h57, a gente vai terminar essa aula por aqui. A partir da próxima aula eu vou fazer uns exercícios, né? A gente vai fazer um número adequado de exercícios. Espero que vocês já tenham estudado, vocês cheguem com dúvidas, que é o melhor jeito de aprender. Tá bom? Até mais. Alguma dúvida? Não, até então não, professor. Até então não. Eu só fiquei pensando sobre essa questão, mas era uma coisa avulsa, porque ele em si ele perguntou em que momento elas se encontram.
E como a primeira bolinha ela não foi lançada, ela se encontra no chão, eu acho que não existiria em outro momento, na altura H, que eles se encontrariam, apenas no zero, né? Uhum. Aqui não tem outra opção. É como se eu simplesmente perguntasse: eu solto uma bolinha, uma velocidade inicial zero, a partir de uma altura H, e ela atinge o chão. Qual é o instante de tempo que ela atinge o chão? Seria equivalente a perguntar isso. Que eu acho que não é essa a pergunta que o cara está querendo fazer. Por isso que o Gabriel vai checar lá e ver direitinho o que é. Tá? Mas, de qualquer forma, na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios envolvendo deslocamento e tudo mais, aceleração, queda livre, e eu espero que vocês já estejam um pouco afiados para poder saber o que eu estou fazendo, né? Entender como é que se resolve um problema da maneira mais adequada possível, tá bom? Mas se tiverem alguma dúvida, me perguntem, me mandem por WhatsApp, como vocês preferirem. Tá? Professor, outra coisa, a data prevista para a prova é aquela mesma, né, do cigarro? Posso considerar ela daquela mesma? Sim, por enquanto é aquela, não tem modificação nenhuma. Se for necessário, a gente faz uma pequena mudança, mas eu prefiro não mexer muito nas datas de provas, porque bagunça a vida de todo mundo, né? Se eu tiver dado todo o assunto, a data é aquela. Se ainda faltar alguma coisa, aí eu devo postergar, mas é improvável. Tá bom? Tá bom, pessoal. Boa tarde a todos, até semana que vem. Estudem. Boa tarde, professor. Tchau, tchau, professor. Até a próxima aula. Até a próxima.